Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos nossos queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa Rádio Ciências. E hoje, gente, teremos a participação da professora doutora Maria Angelita da Silva. Ela que é uma das coordenadoras do projeto de pesquisa Educação Indígena, Ciência e Linguagem, né? Uma investigação a respeito da conexão entre cultura e ciência na Tríplice Fronteira do Alto Solimões. Professora, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa Recados, aqui no quadro Rádio Ciências. Boa tarde. Eu desejo boa tarde a todos os ouvintes, todas as ouvintes, todos, e estou muito satisfeita de estar com vocês essa tarde. Como surgiu o interesse pelo tema da cultura, ciência e linguagem na floresta e na fronteira? Então, esse tema da ciência, da linguagem, da cultura, já me acompanha, sabe, Silvana, há mais de 10 anos. Eu desenvolvo pesquisa na área da formação de identidades étnicas com sujeitos em situação de fronteira, ou seja, pessoas que estão vivendo suas peculiaridades no que diz respeito às suas identidades étnicas no estado do Paraná. Ao chegar ao INC, eu encontrei essa diversidade étnica multiplicada, muitas vezes, né, por várias etnias, por várias aparências de rostos, por várias línguas que a gente poderia escutar enquanto estivesse ali no restaurante universitário. Então, foi a partir dessa experiência de chegada ao INC como professora do curso e do colegiado de pedagogia que eu tive a chance de observar, a partir da minha matriz étnica do estado do Paraná, do sul do país, a diversidade, a pluralidade étnica do INC. Daí surgiu a necessidade de fazer uma investigação a partir dessa relação de pesquisa já de mais de 10 anos. Que interessante, professora. A professora é do Paraná, viu, gente? Então, tá aí a resposta, né? Ela chegando aqui na fronteira, se depara com essa pluralidade, né? De culturas, né? Tanto indígenas como aqui também na Tríplice Fronteira, não é isso, professora? Exatamente. A riqueza e a multiplicidade de possibilidades de observar a identidade local foi o que me encantou, porque eu lidava com identidade de fronteira, mas fronteiras simbólicas. Pessoas que tinham uma matriz cultural diferente da ocidental. Quando chega na fronteira, você observa que a identidade da fronteira é uma identidade plural, porque tem gente da Colômbia, tem gente do Peru, tem gente do Brasil, tem populações originárias indígenas, tem várias formas de língua e de linguagens para expressar a cultura local. E essa riqueza foi realmente o pontapé inicial, sabe, Silvana, para a gente começar a tentar desvendar essa identidade local. Que identidade é essa da Tríplice Fronteira? Que identidade é essa do Alto Solimões? Quais as ações que já foram realizadas e quais estão previstas, né, para acontecer ainda? Então, a partir desse pontapé inicial em 2019, né, com esse caldeirão cultural e plural do Alto Solimões, eu estabeleci com um grupo algumas perguntas para serem respondidas, né? Por exemplo, o quanto a linguagem, a língua, a relação de língua materna com língua portuguesa influenciava na formação acadêmica dos estudantes, dos alunos do INC. E o quanto de produção científica, Silvana, nós já tínhamos acumulado no INC no que diz respeito à cultura, à ciência e à linguagem na fronteira e na floresta. Então, assim, a partir dessa curiosidade de saber o quanto se tinha de produção científica que fosse resultado dessa modalidade de identidade tão diversificada, é que surgiu a ideia da pesquisa. Nós submetemos o projeto de pesquisa para a FAPIAN, a Inter, com o edital. Infelizmente, por questões técnicas, ele não foi enquadrado, mas, por outro lado, nós organizamos uma linha de pesquisa no ITEFAM, que é um grupo de pesquisa do diretório CNPq, né, que é um braço da atividade acadêmica muito importante para a formação dos nossos alunos no Alto Solimões, porque
veja você, a formação em ensino superior, ela depende da unidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso que nós estamos fazendo aqui na Rádio Nacional do Alto Solimões essa tarde pode ser considerada uma extensão universitária e também pode ser considerada divulgação científica. Então, foi a partir dessa situação que nós organizamos um projeto de pesquisa e que, por sua vez, mesmo que o resultado não tenha sido satisfatório no sentido de ter conseguido recurso financeiro para financiar o projeto, nós também participamos, Silvana, daí de um outro edital que era de PIBIC. Aí esse tem final feliz. Esse nós temos 5 PIBIC. Dos 5 PIBIC, no primeiro ano a gente obteve 2 bolsas remuneradas e 3 voluntárias. E agora, 2021 para 2022, nós temos 3 bolsas remuneradas e 2 bolsas voluntárias para investigar todos aqueles objetivos específicos da nossa pesquisa. Então, tudo que envolve linguagem, cultura, ciência, as diversas linguagens, a linguagem literária do Alto Solimões, a linguagem fotográfica, fotografia, os cenários, a biodiversidade do Alto Solimões, o que envolve, por exemplo, o cinema no Alto Solimões, o que é essa linguagem do cinema, como é que ela se expressa no Alto Solimões. Então, a gente vai buscando capturar várias linguagens, formas de ser, formas de representar a realidade do Alto Solimões, e nós fazemos a investigação. Então, a cultura é nosso alvo através dessas linguagens, né? Literatura, cinema, fotografia. A ciência é nosso alvo a partir da produção científica do INC. O que os alunos do INC estão fazendo, estão produzindo a partir de pesquisa, de iniciação científica e de projetos de pesquisa. E através da extensão também, que, né, diga-se de passagem, nesse momento com a questão da pandemia, de acordo com os protocolos de biossegurança, houve modificações das atividades nesse sentido, né? Então, a ideia principal é essa, né? E nesse momento nós desmembramos esse projeto de pesquisa sobre cultura, ciência e linguagem no Alto Solimões e nós estamos desenvolvendo iniciação científica para desvendar essas identidades múltiplas, principalmente no que diz respeito aos acadêmicos e acadêmicas indígenas do INC, professor. Que maravilha, professora, muito bem. E qual a importância, né, desse tipo de investigação aqui para o Alto Solimões? Ai, que pergunta boa. A importância, Silvana, é que assim, para que nós possamos dar, como é que eu posso dizer, para a gente dar importância para o outro, para o que vem de fora, primeiro tem que haver um reconhecimento do que tem dentro, do que tem no nosso local, né, no nosso lugar. Se discute muito, Silvana, hoje em dia, sobre o regionalismo dos estudos, ou se a gente faz um estudo mais globalizado, mais universal. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. É necessário que a gente faça uma conexão entre os saberes e os conhecimentos científicos, né, conectados internacionais, nacionais, dos grandes centros, mas é fundamental, por isso que essa pesquisa é importante, que para que a gente enxergue, para que a nossa lente seja mais desembaçada para enxergar o diferente só é diferente quando eu tenho uma referência própria. Então, é importante o Alto Solimões reconhecer a sua identidade, fazer o seu trabalho de memória coletiva, desvendar suas linguagens, suas expressões de identidade étnica, cultural, científica. Como é que é a ciência no Alto Solimões? É claro que essa ciência, segundo as nossas pesquisas, segundo os dados que a gente já coletou, ela é revestida de uma episteme própria, né? E essa episteme, ela é a causa e o efeito dessa pluralidade étnica. Então, a importância de um estudo como esse no Alto Solimões é para que a gente tenha consciência avantajada de quem somos, quais são as identidades locais, para, a partir dessas identidades, avaliar as identidades externas, né? O outro, o diferente. Então, para que haja essa conexão, é importante que eu olhe para mim.
as pessoas não se observam, não vê a riqueza dos rios, não vê os povos da floresta, os povos das águas, não vê essa conexão entre 3 nações, 3 países diferentes, os povos milenares que estão no Alto Solimões. Então, é necessário que haja um engajamento, um trabalho de memória coletiva para a formação da identidade local, para que a gente tenha tutano, né, que a gente tenha percepção para observar as realidades diferentes da nossa, a partir de nós. Como a ciência da educação é promovida na formação do pedagogo e pedagoga do Instituto de Natureza e Cultura da UFAM? Olha só que interessante. Agora, pela manhã, eu estava lendo um artigo da USP, se não me engano, falando do Habermas, que é um filósofo, né, um cientista, um pensador contemporâneo que está a completar uma idade, eu acho que 92 anos, se não me engano. E ele é um pensador contemporâneo que fala da importância das ciências humanas para o desenvolvimento da ciência. Né? Se discute muito nas áreas da inovação, das tecnologias, né? Na área das engenharias, da física, a importância dessas pesquisas para o avanço da vida em sociedade. Né? E quase sempre ciências humanas e sociais, elas são colocadas como ciências menores, né? como ciências que lidam com temas que não são tão importantes no campo científico, inclusive de investimentos. Né? Então, a importância da ciência da educação, né? O que a gente pode chamar de ciência da educação? A pedagogia. A pedagogia é a ciência da educação. E como essa ciência da educação promove a formação do pedagogo e da pedagoga do INC, do Instituto de Natureza e Cultura UFAM? Justamente nessa consciência, nesse trabalho de conscientização e sistematização dos conteúdos culturais, científicos e das diversas linguagens que nós lançamos mão para expressar essa identidade cultural e científica do Alto Solimões. Então, quem responde por essa identidade cultural científica do Alto Solimões? As ciências da educação. Então, a pedagoga que vai ser formada no Instituto de Natureza e Cultura, ele precisa, né, a partir dessa observação, dessa investigação das identidades plurais locais, se engajar e se aperfeiçoar a ponto de se reconhecer como cientista da educação. Né? Porque existe uma condição do pedagogo e pedagoga, dos professores e professoras da educação básica, principalmente de educação infantil e séries iniciais de ensino fundamental, de uma condição de menoridade, como se o trabalho desses pedagogos e pedagogas não estivesse no rol da ciência. E nós precisamos produzir, criar e formar o pedagogo e a pedagoga do Alto Solimões, e depois, claro, né, de todos os cursos de licenciaturas no Brasil e na América Latina, com essa identidade de que somos cientistas da educação da floresta e da fronteira. A importância está aí. Por isso que esse projeto e outros projetos de pesquisa na área das ciências humanas, mais especificamente na área da pedagogia, são importantes, porque eleva, Silvana, o potencial das crianças do Alto Solimões. Né? Professores e professoras, pedagogos e pedagogas bem formados, dentro de uma concepção de ensino, pesquisa e extensão, eles vão apresentar essa identidade na sala de aula. E uma criança que é bem formada por um professor e uma professora bem formada, isso traz uma repercussão do ponto de vista da inovação, da economia do lugar, da cultura do lugar, vai elevando a qualidade de vida das pessoas, a ciência. E a ciência da educação tem um papel fundamental porque forma aqueles e aquelas professoras que vão atuar com a primeira etapa da educação básica. Então, precisa-se construir essa consciência, essa identidade do cientista da floresta e da fronteira. E isso é o nosso papel nos cursos de licenciatura e nos cursos de ciências humanas.
Professora, eu quero lhe agradecer a sua gentileza, né, em estar participando aqui desse quadro que é tão especial para todos nós e com certeza será para todos os ouvintes, porque a partir de agora teremos conhecimento, informações de tudo que está acontecendo, né, em termos de pesquisas aqui na nossa região. Muito obrigada. Eu deixo espaço agora para suas considerações finais. Eu que agradeço. Eu avisei todo o nosso... Nós temos um grupo de estudo e pesquisa, Cultura, Ciência e Linguagem na Floresta e na Fronteira. Os integrantes desse grupo é o Ismael Carlos da Silva Pereira, do curso de Pedagogia, Tatiana Samir Mapiama, que é do povo Cocama, a Silvia Gomes Coelho, a Daiane Moraes Coelho e a Liene Patrícia Góes de Lima, que desenvolve o PIBIC dela justamente para falar de problemas e estratégias de comunicação e divulgação na produção científica. Então, é uma maravilha a Rádio Nacional com esse quadro, né, a Rádio na Ciência, porque a gente incentiva a comunidade local a conhecer, a querer participar. Então, já deixo aqui meu recado. Quem quiser participar dos nossos grupos de estudo, é só entrar em contato com o INP, o FAM, e deixar o seu nome e a sua escolaridade, e para que na segunda semestre a gente vai ter encontros quinzenais do nosso grupo. Então, daí com isso as pessoas podem participar, ler os nossos textos, participar das videoconferências, participar dos eventos de publicação, de divulgação científica e criar essa ponte, sabe, Silvana, de desmistificação da ciência. Porque a ciência é uma linguagem que não é para poucas pessoas, para uma elite, né, que está na universidade. A ciência é uma linguagem que é direito de toda cidadã. Né? Então, e o papel da universidade, o papel dos meios de comunicação, como a Rádio Nacional do Alto Solimões, é esse mesmo que vocês estão realizando. Muita gratidão, cuidem-se, usem máscara, usem álcool gel e procurem ser cuidadosos e cuidadosas nesse momento de pandemia. Com Muita certeza. gratidão, obrigada. Com certeza, professora. Muito, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima.